Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a voz do Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nessa manhã, meu Pai, pedimos a Ti que venha abençoar a todas as famílias da face da terra. Pedimos a Ti, ó grandioso, que venha falar no mais profundo de cada ser. Pai, fale aos nossos corações. Mostre para a Tua igreja, Pai, qual é o caminho da verdade. Porque muitos estão dentro de templos religiosos e caminhando para uma perdição eterna. Ó grandioso, fale no mais profundo do nosso ser. Fale no mais profundo da nossa alma. Para que possamos, ó Pai, discernir o que é certo e o que é errado. Discernir a Tua palavra de fato e de verdade. Ó grandioso Pai, que a partir desse momento não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem ensinando as Tuas veredas, o Teu caminho, o caminho da luz, da justiça e do amor, o caminho que nos leva à redenção, para que possamos, Pai, estarmos contigo futuramente. Ó grandioso, que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Vemos pelo mundo inteiro pessoas que dizem anunciar o Evangelho, mas anunciam algo que não provém do Altíssimo. É só vocês prestarem atenção. Cristo morreu para que você fosse próspero? Cristo sofreu tudo o que sofreu para que você tivesse saúde? E muitos crentes e muitos pastores vão dizer, sim, ele disse que nos daria vida e vida em abundância, mas vida em qual sentido? Ah, ele disse que teriam vida plena aqui na terra e vida plena no céu. Mas até hoje, eu acho que essas pessoas ainda não entenderam a palavra do Criador. Essas pessoas até hoje não entenderam que Cristo jamais falou em plano terreno. Todo o plano de Cristo foi espiritual. Cristo não morreu para que nós tivéssemos vida plena aqui na terra, com mansão, com carro, com uma vida financeira muito boa. O significado da sua morte na cruz foi para que tivéssemos o direito à redenção. E dentro das denominações não pregam salvação. Ah, mas então ele morreu só para que tivéssemos a salvação? Ele deixou bem claro, buscai em primeira instância o reino dos céus, e tudo lhe será acrescentado. Você sai da sua casa para ir a um templo religioso para buscar o quê? A sua salvação? Ou para buscar a tua cura? Ou para buscar a vida próspera? Não é para isso que você sai de casa? Ou para buscar para o seu filho, para a sua filha, para um parente seu? Será que vocês ainda não leram a Bíblia? Está escrito a salvação é algo individual? Quem quer ser salvo é que tem que vir buscar? O pai e a mãe não buscam por ninguém, o tio não busca por ninguém. A salvação é sua, é você que tem que ter interesse de ir para o céu. Não adianta você ir e falar com o pai, olha, eu vim buscar para o fulano de tal, mas fulano de tal não quer a salvação. Essa pessoa por quem você busca não está querendo nada com Deus. Porque se quisesse, estaria dentro de um templo religioso. Aí muitos vão dizer, mas o templo religioso não salva ninguém, mas o templo religioso te mostra o caminho da verdade. Ah, mas qual templo? É só observar as pregações. Templo que prega campanha, templo que prega sacrifício, templo que prega para você ir para o monte, não está pregando salvação.
A salvação é algo diferenciado de tudo isso. E pregam um Criador como um monstro. Porque se você não fizer isso, ele vai te punir. Se você não fizer isso outro, ele vai te punir. Se você não colocar dízimo no altar, você será condenado à morte. Se você não fizer os propósitos, você vai para o inferno. Está cheio de pastor aí na internet falando isso. Mas o pai que eu conheço, ele não quer seu dinheiro. O pai que eu conheço não quer seu sacrifício. O pai que eu conheço, ele quer a sua obediência. Se você chegou até aqui, então ouve a pregação. Ouve o que o pai deseja de você. Muitas vezes a pessoa entra no vídeo e assiste o vídeo 1 minuto. E como eu sei disso, o YouTube me informa. 1 minuto. Mas perde várias horas no boteco bebendo. Perde várias horas na esquina conversando e falando mal dos outros, mas não ouve o pai por meia hora, por 40 minutos. Há cultos aí que fala de campanha, de propósito, 2, 3 horas de culto. Aqui é apenas 35 minutos, 40 minutos no máximo. Mas você não tem paciência para ouvir. Você se sente incomodado de ouvir a palavra da verdade. E a palavra da verdade é que te salva. Ouvir o que o Pai tem para dizer. E nessa manhã ele nos fala através do livro de Isaías, capítulo 51. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia para acompanhar, para entender o que o Pai tem para lhe dizer. Para não dizer, olha, esse pastor é mentiroso, esse pastor não diz a verdade. Porque todo aquele que diz que você não tem que fazer algo, passa a ser mentiroso. Mas aquele que diz, você tem que fazer campanha, tem que fazer sacrifício, dar o seu tudo no altar, esse sim é que eles chamam de pastor verdadeiro. Pastor que pula no altar, fica pulando igual macaco, diz que tem a unção do gorila, a unção do bode, a unção do cabrito, a unção do cavalo, dando para os membros capim para comer, e dizendo que está cheio de unção. Esse tererê que está dentro das denominações, de pessoas caindo, rodopiando, parecendo que está com pombagira, dizendo que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia fala claramente, ele é mansidão. Mas ninguém está tendo o Espírito Santo dentro das denominações. E a palavra diz, Isaías 51, ouve-me, vós os que segui a justiça, os que buscai ao Redentor, olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde foste escavado. Aqui o Pai diz assim, olha para de onde você saiu. Cortado é retirado. Antes estávamos com Ele, e Ele nos mandou para o mundo para escolhermos. Está cheio de pastor dizendo que as pessoas que não estão dentro de um templo vão para o inferno. Mas o próprio Pai nos deu o direito da escolha. O próprio Pai nos deu o direito de fazer o que quisermos. Mas o Pai aqui, Ele nos diz, olhai de onde você saiu. Foca naquilo que é importante, que é Cristo, que é o nosso Messias. Mas estão focando no altar, no pastor, nos obreiros, dando importância para a carne e não para aquilo que é verdadeiramente importante. Batem no peito dizendo que estão seguindo a Cristo, mas estão seguindo o mundo e as suas coisas depravadas. E a palavra nos diz assim, Isaías capítulo 51, versículo 2. Olhai para Abraão,
vosso pai, e para Sara, a vossa mãe que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei. O pai diz assim para você: se eu quiser lhe abençoar, é só você me ouvir. Olha para Abraão, seja sincero como ele, seja fiel como ele. Olha para aquele que é a rocha, Cristo. Veja como Cristo andou aqui no mundo e o que ele praticou, seja como ele. Você quer ser abençoado, quer multiplicar o que você tem? É só observar, o pai manda você prestar atenção em Abraão. Abraão teve vida plena? Abraão tinha em seu poder fortunas? Já tinha? Ou Abraão foi multiplicado pelas pessoas que tinham a mesma fé que ele? Ou a multiplicação que o pai deu para Abraão foi transformar ele em um homem de fé, não de poder aquisitivo, mas de poderoso na fé e na sabedoria. Mas quem compreende tais coisas diz que aquele que é pobre não tem Deus na vida. Mas a riqueza do Pai não está em bens materiais, porque a própria palavra diz: não juntei tesouro na terra. Isaías 51, versículo 3. Porque o Redentor consolará Sião. Consolará todos os seus lugares assolados. E fará o seu deserto como Éden. E a sua solidão como o jardim do Redentor. Gozo e alegria se achará nela. Ação de graça e voz de melodia. Aqui o Pai diz: olha, por menor que você seja, se você está comigo, nada vai lhe faltar. Mas se você foca em dinheiro, em riqueza, em prosperidade, você vai ser um miserável a vida toda. Você vai ser um infeliz a vida toda. Porque a palavra diz: aquele que foca na rocha, que foca em Cristo, terá gozo eternamente. E prosperará. Porque é Ele que dá todas as coisas. É Ele que te faz ser o que você é. Agora, se você focar em bens materiais, você não será ninguém. Não haverá em teu coração o gozo da alegria, da graça, como diz aqui. Faltará a graça, e quem não tem a graça do Pai não tem nada, é miserável, é pobre. Por mais que você tenha dinheiro, você é pobre e miserável. A palavra diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Porque ele só tem uma coisa a focar: riqueza, riqueza, riqueza. E a graça do Pai? A graça é dada para aqueles que o Pai vê como anda o coração. Onde está a tua mente, onde está o teu tesouro, está também a tua riqueza. Está também a sua salvação. E onde está o teu tesouro? Em vida plena aqui na terra. Você pergunta a qualquer criança: o que você quer? Ah, eu quero crescer, ter um carro maravilhoso, ter uma Ferrari, ter muito dinheiro, muitas mulheres. Mas você não vê nenhuma criança falar: eu quero praticar a obra do Pai, eu quero evangelizar e ganhar almas para o reino. Hoje em dia, a pouca vergonha está muita. Todo mundo com o celular na mão, querendo fazer joguinho na internet para ganhar dinheiro, achando que vai ficar rico com jogo. Jogo é só perdição. E a palavra continua a nos dizer. Isaías 51, versículo 4. Atendei-me, povo meu, e nação minha,
Inclinai os vossos ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei. E o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. De mim sairá a lei. Ouvi a mim, diz o Redentor, porque dele sairá com lei. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam de dízimo e oferta. Os 10 mandamentos falam de sacrifício. Cristo veio e disse assim, eu vou te dar só 2. E esses 2 está falando de riqueza. Para você que ainda não conhece os 10 mandamentos, um deles é amar ao Pai em primeira instância. Você que se diz cristão, que se diz crente, você ama o Criador em primeiro lugar? O segundo mandamento, tão importante, assim disse Cristo, tão importante quanto o primeiro, é amar o teu próximo. Os pastores estão amando o próximo? Porque o próximo deles são as ovelhas, eles estão amando? Quando eles roubam essas pessoas, inventando propósito para arrancar dinheiro, eles estão amando? Porque a palavra do Pai diz, dízimo e oferta é para ajudar as viúvas e os órfãos. Eles estão ajudando as viúvas e os órfãos? Eles estão ajudando aqueles que são da família de Levi? Aí fala, não, nós somos levitas. Não, levita não tem nada a ver com isso que esse povo fala, não. Os levitas não são aqueles que estão no altar. Mas se a palavra diz que é para ajudar a família a família de Levi, perdão, e as viúvas e os órfãos, esse dinheiro não deveria ir para eles? Esse dinheiro não deveria ir para esse povo? Mas você olha, pastor, com carro do ano, com mansão, com jatinho, e o povo continua dando dinheiro para esse bando de ladrão, para esse bando de pessoa perversa que usa a lei para ganhar dinheiro. A palavra diz claramente, se você quiser viver da palavra, você viva. Mas não com desonestidade. Não com desonestidade. O que é viver da palavra? É ter o que comer e o que beber. Não é você ter roupa nova, não é ter calçado novo caro, não é ter carro. É você poder comer e beber. Somente isso. Não é você ter casa boa. Entendeu o que o Pai disse? Ouve-me, porque de mim sai a lei. E ele cansou de avisar o povo, teve que descer e disse, olha, o meu fardo não é esse que esses servos de Satanás estão pondo em vocês. O meu fardo é leve. Mas o fardo que estão pondo dentro das pessoas, dentro da igreja, é uma cangaia pesada, que as pessoas não estão aguentando, não estão suportando. Mas vocês estão ouvindo a voz do Criador? Não, vocês estão ouvindo a voz do pastor que vocês acham que são santos. E a palavra continua a nos dizer, no capítulo 51 de Isaías, versículo 5. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos. Nas ilhas me aguardarão. E no meu braço esperarão. As pessoas querem tanto ir para o céu como dizem, mas quando vem a luta, elas não querem lutas, elas não querem dificuldade, elas não querem problema. Olha a pandemia que aí está, olha como é que eles estão caçando os cristãos e o povo está pedindo, vamos orar, mas isso tem que se cumprir. Você não quer ir para o céu, você não quer ver a volta do Messias, mas você não quer passar por dificuldade, né?
Você não quer estar de frente de uma pessoa que vai dizer assim, recusa o teu Deus, porque você não quer morrer, né? Você só vai para o céu se você largar essa carne pecaminosa. E só vai para o céu se largar essa carne se a sua alma for alvejada. E para ela ser alvejada, você tem que ouvir a voz do Criador. Você tem escutado a voz dele? As pessoas estão subindo no altar para aparecer com ternos novos, cada vez que sobe no altar tem um terno novo. Cada vez que sobe no altar, a mulher tem uma roupa nova para poder exibir para os membros que ela é serva de Deus. Para que isso? Isso não tem nada a ver com a palavra da salvação. Isso não tem nada a ver com o que o Pai diz. As igrejas estão levando os membros para o buraco e os membros estão caindo porque querem. É simples seguir o Criador. É simples. E isso não está no Novo Testamento, não está no Velho, em Isaías. E a palavra continua a nos dizer, Isaías 51, versículo 6. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa. E os seus moradores morrerão semelhante a ela. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça jamais será abolida. O que é jamais será abolida? O que é abolição? É acabar. A justiça do Pai jamais vai acabar se você realmente quiser ter comunhão com Ele. Se você não quiser ter comunhão com o Pai, você jamais vai vivenciar esse momento íntimo, glorioso, que é estar na presença dele, sentir a presença dele. Muitos vão dizer, muitos ateus vão dizer, não existe Deus. Claro que não. Para você não existe. E para muitos crentes também não existe, que fazem coisa errada. Mas o Mashiach, o Cristo, ele existe para quem faz o que ele manda. Porque a palavra diz, aquele que ama Cristo, traz à existência aquilo que não existe. Faz acontecer. Eu creio num Pai amável, poderoso, que pela sua divina grandeza, pela sua maravilhosa magnitude, tem olhado para mim com compaixão e me dado o que eu preciso. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. Você tem recebido na sua vida o que você precisa. Mas você não quer o que você precisa, você quer o que você quer. E isso desvia você do Pai. Isso desvia você do caminho certo. O que o Pai disse aqui? O céu vai sumir como fumaça. Quer dizer, o céu não existe. Você não vê céu, você vê um espaço vazio. Isso vai sumir para você como fumaça. Mas a terra é um fundamento que você sabe que existe. Mas ela envelhece, ela morre. Como a gente está vendo hoje em dia. Vulcões por todos os países voltando ativa. A terra está morrendo. E o Pai diz, você também morrerá. Você também vai envelhecer. Mas eu, o Pai, vai existir por toda a eternidade. E o céu, que sumiu como fumaça para os ateus e para aqueles que se dizem crente, não existe. E onde está o reino dos céus? Onde está a santificação do qual você tem buscado? O
reino dos céus está dentro de você. O paraíso, o jardim do Éden está dentro de você. Se você tem buscado Cristo. E aí, nesse paraíso, que o nosso corpo é como um gerador de energia, que emana uma força muito grande. E esse paraíso que está lá dentro, o reino dos céus, o jardim do Éden, aonde você vai que você tem sonhado, ele está lá dentro. E ele está tomando forma, força poderosa. E no dia do seu leito, do seu último suspiro, você vai dizer: eu estou indo para o paraíso. E você vai trazer existência. Aquilo que não se vê com os olhos carnais. E você vai adentrar ele. Porque a fé é que move montanha. É a fé que traz a existência. Aquilo que é espiritual. Uma pessoa que é espírita, quando ela foca naquilo que ela acredita, ela traz à vida aquilo que ela crê que existe. O candomblé, ele traz à existência aquilo que ele crê que é capaz de existir. O ateu, que diz que não acredita em Deus, ele traz à existência para a vida dele aquilo que ele acha que existe. Ele traz para a existência dele seres celestiais, não anjos, mas ETs, acredita em disco voador. E ele traz à existência isso, porque é o Deus dele, é a fé dele naquilo. Mas o cristão, ele crê numa vida pós-morte, do qual ele vai viver por toda a eternidade. E é essa vida que nós temos que buscar dia após dia. E a palavra em Isaías capítulo 51, versículo 7 diz assim: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o oprório dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias ou injustiça. O Pai diz assim: você que sabe o que é me servir. Não é crente, não. O Pai não está falando para crente. O Pai está falando para cristão. O que é ser cristão? É seguidor de Cristo, é saber amar o próximo, é saber perdoar. O crente não perdoa, o crente não ama, ele só ama quem está dentro da igreja dele. Mas o cristão ama todos. O crente faz exceção de pessoas. Se é rico, assenta lá na frente. Mas se é pobre, fica lá no fundo da igreja porque vai envergonhar, porque tem roupas pobres, humildes. Mas o cristão traz para frente o humilde para exaltá-lo. E coloca o rico mais atrás. Porque o rico não precisa ser exaltado, ele já está exaltado, porque o Pai deu ele toda a fortuna, toda a herança. Mas o pobrezinho, ele tem que ser exaltado para também estar no mesmo patamar que aquele que está dentro da igreja, que tem poder aquisitivo melhor. Mas quem conhece tais coisas? Ouviste o que o Pai diz? Estão colocando sobre os vossos lombos oprórios que estão te cansando. Mas não tema o que sai da boca desses homens, desses pastores, que diz: se você não fizer, você vai para o inferno. Não tema ele. Ele mesmo diz: eu sou contigo. Se verdadeiramente você segue a minha lei. E ele continua a dizer, Isaías 51, versículo 8: porque a traça os roerá como a roupa velha, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força. O braço do Redentor
Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Você crê em tudo isso? Se você crê em tudo isso, por que você está do jeito que você está? Porque você ainda é crente. Porque você ainda é crente. Você ainda é religioso. Crente é ser religioso, é só estar dentro de uma igreja por estar. Você tem que ser cristão. E o que é ser cristão? É praticar o amor. É tirar da tua cabeça o pensamento de ódio. É tirar da tua mente o pensamento de rancor, de mágoa. Cristo disse para aquele sacerdote: você tem que nascer de novo. Ele não era crente? Não conhecia as leis? Mas ele não praticava. Assim está cheio de crente dentro de igreja. O ser cristão é amar. É viver o amor. Versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Redentor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as vossas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão de vós. Você crê no Criador? Por que quando vem um probleminha você cai em depressão? Porque quando vem um probleminha, você fica assustado. Porque quando vem a dificuldade, você se assusta. O pai diz para você assim: olha para trás. Quantas coisas eu fiz? Você ainda não crê no que eu fiz no passado? E não é no passado, bem passado, não. Lá no tempo de Jacó, de Abraão, não. É no seu passado. É lá atrás, como você era, as dificuldades que você passou e você venceu todas elas. Lá no passado o mar estava à tua frente. E vinha Faraó atrás com os homens para te matar. Os seus problemas estavam imensos e você não tinha para onde fugir. E o pai diz: dá o primeiro passo. E quando você ouviu, o mar se abriu. E você passou de pés secos. Até onde vai a tua falta de fé? Que você não viu que até aqui Ele tem te dado tudo. Até esse pequeno momento, esse pequeno instante, mesmo que você esteja enfermo, você esteja com dificuldades, até aqui Ele te deu tudo que você tem. Cada problema, cada enfermidade, cada deserto que você passa para poder engrandecer o seu espírito. O pai diz para você assim, em Isaías 51, versículo 12: Eu sou aquele que vos consola. Quem? Pois és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em ervas. O pai te pergunta: por que você tem medo do homem que eu posso abater e jogar por terra?
Por que você, que diz que me segue, tem medo do pastor, mas não tem medo de mim? Diz o Criador. Por que você olha para o pastor com temor e ama o pastor de tal maneira que tudo que ele manda você fazer, você faz, mas quando eu mando você amar, você não ama? O que é maior, o pastor ou eu, diz o Criador? Versículo 13: e te esqueceste do Redentor que te criou? Você esqueceu que ele estendeu os céus e fundou as terras? E temes continuamente todo dia o furor do angustiador? Você teme o homem, você teme o pastor, você teme os obreiros, mas você não teme a Deus. Você não teme ao Criador, ao Grandeal. Você só teme o homem. O homem nada pode fazer contra você. Aí você vai dizer, ele pode me julgar na cadeia, ele pode matar-me, ferir-me, mas a tua alma está protegida. Ele não pode ferir a tua alma. Ele pode calar a tua boca, tirar a Bíblia de você, não permitir que você entre na igreja, mas ele não pode atacar a tua alma. E o Pai continua a nos dizer: quando se prepara para destruir, pois onde está o furor daquele que te atribulava? O Pai diz assim: quando eu começo a agir, onde está aquele que te fazia mal? Onde está aquele que atrapalhava a tua vida? A palavra, ela pode ser usada para duas coisas: para te levar para o céu e para te levar para o inferno. Depende do perverso que prega ela. Aí você manda o pastor ler essa mensagem na sua igreja, manda? Você está ouvindo a minha pregação? Grava ela aí. Se inscreva no canal e grave essa pregação de hoje. E manda o pastor orar, pregar Isaías 51. E depois compara a pregação dos dois. Você está vendo que eu estou falando de salvação, de santificação. Mas você vai ver o que o pastor vai tirar de cima disso tudo aqui: sacrifício, propósito, campanha. E é isso que está falando aqui? Não. Mas a mente deles é tão perversa que até o que é puro, ele se transforma em impuro. E a palavra continua a nos dizer, versículo 14: o exilado, o cativo, depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Se você abre os seus olhos para ouvir e ver o que o Pai está lhe dizendo essa manhã, você que está cativo nessas denominações que só sabem tomar o seu dinheiro, a única coisa que vocês ouvem nessas denominações é demônio, capeta, diabo, pombagira ou propósito de campanha de prosperidade. Se você é arrancado dessa prisão que eles estão colocando você, ouviste o que disse aqui no versículo 14 de Isaías 51? O exilado cativo depressa será solto. Se você abre o seu ouvido, você já não vive mais nessa prisão. E não morrerá na caverna, quer dizer, você não vai morrer dentro dessa denominação que é a sua prisão, que só sabe tomar dinheiro seu, que só sabe fazer você fazer sacrifício, que coloca uma cangaia, uma carga nas suas costas pesada que você não suporta. Mas o que o Pai diz? Se você sair desse lugar amaldiçoado, que eles chamam de igreja, de templo do Pai, veja o que ele diz aqui.
o seu pão não lhe faltará. Quer dizer, não vai faltar para você nunca mais comida, você não vai passar dificuldade. Nunca mais você vai ter problema financeiro, sabe por quê? Porque o suor do teu rosto, a palavra diz, o obreiro é digno do seu salário. O obreiro não é aquele que está dentro da igreja, não. É você que ouve a palavra do Pai e coloca ela em prática. E você é digno do seu salário. Se você ganha R$1.000 por mês, que é o salário mínimo, você vai viver bem com R$1.000. Você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. E se você tiver o discernimento vindo dos céus, você ainda vai poder viajar. Aí você vai dizer, como com R$1.000? Você crê no Pai? Você viu o que ele disse? Eu abri o mar para você passar. Se você crê no Pai, confia na verdade, nos propósitos de Cristo para a tua vida, com R$1.000 você vai consertar a tua casa, vai reformar a tua casa. E você vai olhar e dizer, como é que eu fiz tudo isso com tão pouco dinheiro? O Pai está dizendo para você, olha para trás o que eu já fiz. Na sua vida, não é na vida dos passados não. É na sua vida. Olha como você era no passado e como você é hoje. Você gosta de ouvir a voz do Pai ou a voz do pastor? Você gosta de receber discernimento espiritual ou você gosta de receber discernimento carnal, que é o da carne? O pastor prega da carne. O pastor, ele não prega a Bíblia, ele pega versículos da Bíblia, em vários versículos, em várias passagens, para dizer sobre sacrifício e propósito. Você está vendo essa passagem? Isaías 51 falando de propósito, ou falando de obediência, falando de amor ao próximo, falando que você não tem que fazer nada disso, que você vai viver bem com o que você ganha. E você vai multiplicar o que você ganha. Mas quem entende as coisas espirituais? Aquele que é ganancioso, o dinheiro dele nunca vai dar para ele viver. Ele vai querer sempre mais. Ele vai querer sempre mais. Em Eclesiastes fala isso. O homem vai produzir tanto, vai possuir várias herdades, várias heranças, mas não vai poder usufruir de todas elas, vai deixar para quem ficar para trás, que vai transformar ela em poeira, em fumaça. E todo o seu sacrifício foi em vão. Os pais lutam para dar uma casa boa para o filho, e o filho não está nem aí. Não levanta uma palha para ajudar o pai a construir aquilo que é para ele. Não move uma palha, e quando pede o filho reclama. Mas quando o pai e a mãe morrem, ele vai satisfeito receber aquilo que o pai com sacrifício, que muitas vezes deixou de comprar um remédio, deixou de comprar o que queria comer, para deixar para o miserável do filho que não faz nada. E no final ele pega aquilo ali e vende para uma bagatela e vive na miséria, e morre na miséria. Por quê? A palavra diz, ensinai teu filho o caminho da verdade, e quando ele crescer ele jamais desviará dele. Mas hoje em dia todas as crianças, todos os jovens não querem mais ouvir o pai, não querem mais ouvir os anciões, eles ouvem os demônios que estão dentro das internets, falando que isso que é bom, que isso que é verdade, que isso que é certo. E o pai nunca sabe nada, o pai é um ignorante, o pai não sabe de porcaria nenhuma, mas aqueles que estão dentro da internet sabem de tudo. Aí leva o filho para a destruição. Quantas pessoas estão no cárcere hoje? Porque não quis ouvir o pai e a mãe. Quantas pessoas estão lá no cemitério, morada deles, porque não quis ouvir o pai e a mãe? Quantas pessoas
tem quebrado a cara porque não quis ouvir pai e mãe. É isso aí. E quantas pessoas que ouvem o pai e a mãe terrena, mas não ouve o pai e a mãe celestial. Ah, quem é a nossa mãe celestial? Não conheço. Cristo tem um pai, não tem? Mas ele também tem uma mãe, não tem? E o que a mãe fala para os seus filhos? Ora, ame. E o que o pai celestial fala para os seus filhos? Pratique a justiça verdadeira, o amor. E o que o filho, que é Cristo, fala para os seus filhos, que somos nós? Não me ame, não. Ame a Ele. Não é esse o ensinamento de Cristo? Mas é todo mundo amando o Cristo e deixando de amar o Pai. Mas Cristo diz, não me ame, ame a Ele. E depois ame o teu próximo. A tua mente está cauterizada com tanta mentira que foi dita. E para levar você para o caminho da redenção, está sendo difícil. Sabe por quê? Porque você não quer ouvir a verdade, você não crê na verdade. Você acha que a verdade é mentira. Você prefere ouvir o que o povo diz, o que o mundo diz. O mundo diz que você tem que ser rico, que você tem que ganhar bom dinheiro. Mas a riqueza não está no dinheiro, a riqueza está na sabedoria. É por isso que muitos tolos perderam tudo. Muitas pessoas que eram ricas foram para a igreja e o pastor mandou fazer propósito de 1.000, 10.000, 20.000 reais, fez e ficou na miséria. Sabe por quê? Porque não tem sabedoria. Não tem conhecimento. Não adianta você formar na faculdade e não ter conhecimento. O conhecimento não vem de livro, não vem de faculdade, não vem de estudo. O conhecimento vem de lá de cima, do alto. E o conhecimento do alto, ele não te engana. Ele não te leva você para o buraco. Você pode ter uma bala que custa 10 centavos. E essa bala de 10 centavos você faz milhões com ela. Aí muitos vão perguntar, como? Procure sabedoria. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que ainda não tocou no sininho, toque. Você que ainda não deixou nenhum comentário lá no canal, deixe. Deixa o seu joinha aí. Sabe por quê? É muito importante para que o YouTube veja que o canal está sendo visualizado. É muito importante que você compartilhe, mas você não quer compartilhar, sabe por quê? Sabe por que você não compartilha? Porque aqui na frente não tem mulher pelada, não tem homem pelado, não tem pastor ungindo a perseguida do membro, não tem pastor fazendo bandalheira no altar, porque quando tem pastor fazendo bandalheira, você divulga. Mas quando tem pastor fazendo coisa séria, levando você para a salvação, você não quer divulgar. É só você olhar. Olha aí, nessas podriqueiras que estão na internet, quantos compartilhamentos tem. Mas você que se diz cristão, mas não é crente, você não quer compartilhar as coisas boas. Se você alimentou, você não tem que dar alimento bom para o próximo. Mostrar para aquelas pessoas que ainda não viram o que é o verdadeiro evangelho do reino, não é essa porcaria que estão lançando na mente das pessoas. O evangelho do reino é amor. O evangelho do reino é redenção. Estão pregando isso? Pense bem, faça o que é certo, para que vivas bem aqui na terra e que tenha um lugar lá no céu, porque foi promessa dele. Estou indo, porque a casa do meu pai tem várias moradas, estou preparando uma para vós outros. Mas ele vai preparar para vós outros, não é para todos, é para aqueles que seguem ele, é para aqueles que ouvem o que ele ensinou. E o que ele ensinou não é dele, é do Pai, ele mesmo disse. Eu testifico não de mim, mas daquele que me enviou para ensinar a vós outros. Da mesma forma falo eu.
Eu não testifico a minha vida porque minha vida é uma vida abençoada, para que vocês me sigam, mas sim porque a minha vida veio dele e ele me fez ser o que eu sou hoje. Cabe a você escolher. O Pai não te obriga a ir para a igreja. O Pai não te obriga a estar dentro de um templo. O Pai não te obriga a amá-lo. O Pai só te pede uma coisa: me obedeça e me ouça. O tempo todo, em todos os livros da Bíblia, a gente só ouve o Pai falando uma coisa: chama Israel, ouve, povo meu. Mas o povo não está ouvindo. O povo está ouvindo esses profetas da internet que só diz asneira. O povo está dizendo essas profecias na internet que é só besteira, que não edifica, que não te leva à salvação. Mas as coisas que te levam à salvação ninguém quer ouvir. Então você que é inscrito, você que tem sempre escutado as minhas pregações, que ainda não é inscrito, se inscreva. Mas a vocês que estão do outro lado, que estão me ouvindo, eu oro por você agora. Ó poderoso e grandioso Pai, nas tuas mãos entrego a todo esse povo que do outro lado tem me escutado e tem prestado atenção em cada palavra, em cada versículo. E que tem comparado o que eu falo com o que Cristo fala. Se há mentira no meu falar, meu Pai, se há mentira no meu pronunciar, eu te peço, ó grandioso, que tu tire minha vida. Porque para pregar a mentira e levar o povo para o buraco, para o fracasso eterno, não é a minha vontade. Eu me compadeço com a dor do meu próximo, eu sofro com a dor do meu semelhante. Eu não quero tomar dinheiro de ninguém, eu só quero levar a pessoa para o reino celestial. Eu só quero que a pessoa ouça e viva plenamente aqui na terra, como eu vivo, feliz. Por mais difícil que seja a minha vida, eu estou sempre sorrindo, porque gozo eterno está em mim, porque a graça do Criador me basta. A graça dele tem me dado o direito à salvação, a graça dele tem me iluminado dia após dia. Porque mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temo medo algum, porque ele é meu estandarte, ele é minha fé. Porque bem sei que 1000 já caiu à minha direita, 10.000 à minha esquerda, na frente e atrás caíram milhares, mas eu ainda continuo de pé. Porque tu me prometeste que na minha tenda mal nenhum sofreria, e eu creio nisso, e não está havendo mal nenhum na minha tenda, porque tu, ó Pai, tem derramado plenitude na minha casa e na minha família. Então na família desses que me ouvem nesse momento, derrama também a plenitude da tua existência, ó grandioso. Essas pessoas que são inscritos, que não são inscritos, mas todos esses que ouvem e assistem os vídeos, derrama a tua plenitude, Pai, sobre eles. O teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. É o que eu te peço para a honra e para a glória tua, Pai, e do teu Filho amado. Ó grandioso Yahweh. E ao teu filho Yahshua, o grande Yeshua, o teu Hamashi, o teu ungido, o teu Cristo. Pai, te agradeço desde já pelo dia de hoje. E por esse mês que se inicia, te agradeço, Pai. E até aqui, tu foste comigo e foste com teu povo. Esperando nós que o amanhã também seja na tua presença. E o depois, e o depois, e o depois. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a vida de todos vocês, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?